Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para o nosso último podcast da Kings World Cup Clubes. Isso mesmo, galera, chegamos ao fim, desse podcast falando sobre a Kings World Cup Clubes, porque ocorreu aí a grande final entre Los Troncos e Portinos, duas equipes espanholas, duas equipes da Espanha, que se enfrentaram na grande final da Kings World Cup Clubes, que mantém, o título mundial, da Espanha. A primeira edição foi vencida pelo Portinos e agora tivemos a grande final entre Los Troncos e Portinos de novo, Portinos chegando na final e obviamente aí mantendo, o título na Espanha. Mas galera, antes de falar sobre a final, sobre o último jogo, tivemos antes o amistoso, ou o show match, melhor dizendo, entre França versus resto do mundo, França, Rest of the World, onde a França saiu vencedora, 4-2. Isso basicamente era alguns streamers, presidentes franceses contra os presidentes das outras equipes do Mundial, tava aí representando o Brasil, tava o Nobru, o Toguro, tava também a Nive, o Luqueta, Eu não me lembro se o Toguro tava, mas o Luqueta tava, a Nive, o Nobru, enfim, estavam aí representando o Brasil, onde, a França acabou derrotando 4-2 e o resto do mundo, beleza? E agora, sem mais delongas, falaremos da grande final, onde tivemos o título de Portinos, não, o título do Los Troncos. Los Troncos finalmente vence seu primeiro título na história do futebol masculino do Los Troncos, dentro da Kings League, do Universo Kings League, derrotando o Portino 6-3. Galera, eu falei pra vocês desde o começo, desde o primeiro podcast aqui da Kings World Cup Clubes, eu falei pra vocês que esse time do Los Troncos era muito bom. Pra mim era o melhor time da Espanha, apesar de não ter sido campeão da Kings League Espanha, foi o Ultimate Monsters, mas eu sempre falei que esse time do Los Troncos era muito, muito forte. Sempre avisei, sempre ressaltei isso, que era na minha opinião, era o grande favorito, tirando os brasileiros, Pra mim era o grande time ali, melhor que Portinos, melhor que o Ultimate Monsters, e fez uma grande final, grande atuação de Gerard Nola, 4 gols para ele, assim, uma atuação incrível, jogou muito mesmo, o Nola, perdão, 3 gols, só que ele fez um nos minutos finais, aí valeu 2, enfim, 3 gols pro Gerard Nola, jogou demais, aí o jogador do Los Troncos, e o Los Troncos acaba sendo campeão pela primeira vez na história, exatamente. O time sempre bateu na trave, finalmente vence o Portinos, melhor que o Portinos chegou ali de um jeito, como a gente pode dizer, meio espírita, sabe, da camisa pesar mesmo, vencendo os jogos assim, praticamente iguais, com a virada do gol dobro ali, tipo assim, inacreditavelmente. Enfim, o Portinos derrotado, finalmente o Brasil é vingado e o Los Troncos agora conquista o primeiro título. Acho que os brasileiros, nós brasileiros, estavam muito torcendo realmente pro Los Troncos por conta do Portinos, já tem essa história do Nadir, o Coronadoro, aí agora o Portinos eliminando todos os brasileiros, enfim, aí agora a gente tem o Los Troncos campeão pra cima deles. Eu acho que dá pra se dizer que fomos de certa forma vingados, beleza, galera? Então aqui, como eu falei pra vocês, destacar o primeiro título, do Los Troncos, porque eles vencem a Prince Cup, que é, se eu não me engano, não posso estar falando besteira, mas eu acho que é de jovens, meio que fossem as categorias de base, enfim. Tem a Kings League, que é a Kings League feminina. Então a Queens League foi vencida por eles em 2024. A finalíssima, que também foi na França, um jogo único ali, que também foi vencida pelos Los Troncos. E agora a Kings World Cup Clubes, o primeiro título do time masculino, Los Troncos, dominou a Kings League Espanha, nessa temporada. E daí na final dominou de ponta a ponta, nos playoffs também. Na final tava muito bem, tava vencendo o Ultimate Monsters, acabou tomando um empate assim de uma forma que a gente nem imagina, Tipo, a gente nem imaginava aquilo. O Ultimate Monsters foi lá, empatou, perdão,
O Los Troncos estava com uma vantagem muito boa, mas o time Timaço foi lá, empatou e no shootout venceu. E agora, finalmente, o Los Troncos vence um título e é um mundial, né? Então se bota como um dos grandes da história aí da competição. E destacar, galera, muito interessante, né? Porque eu tava vendo aqui no último mundial tivemos, né, Alex Gutierrez, Davi Soriano, Eloy Amoedo do Portinos, que foram campeões. Agora eles migraram, né, para Los Troncos e são campeões também mundiais com o Los Troncos. Eu acho que a gente mais conhece é o Davi Soriano, né? Craque de bola, enfim, bicampeões, né? Bicampeões mundiais aí, agora com a equipe do Los Troncos, né? Pularam a cerca, mas conquistaram o título, então, de novo, né? Onde tiver Alex Gutierrez, Davi Soriano e Eloy Moedo, é chance de título do mundo. Também, galera, destacar aqui, né, o ranking final de artilheiros. A gente pode pegar aqui que o Gilles Vidal, né, Gilles Vidal, com 2 gols, ele estava atrás do Lelete, o Lelete estava liderando com 10 gols, e o Gilles Vidal tinha 9, mas ele marcou 2 gols na final, então ele passa aí o Lelete, né, fica como artilheiro da Kings World Cup Clubes Paris 2025. Gilles Vidal 11 gols, destacar o Lelete, né, com 10, o Gerard Nola com 9, fez 3 na final aí, né, o Lipão também com 9, Domenico Rossi com 9 e o Bolt com 9. Enfim, galera, destacar aí, né, esses outros jogadores, mas Gilles Vidal aí artilheiro da Kings World Cup Clubes. O jogador do Portinos ficou sem o título, mas saiu com a artilharia, galera. E então, né, falando aqui um pouco dessa final, de certa forma o pessoal achou meio sem sal, né, porque querendo ou não a gente tava muito na expectativa de brasileiros, mas enfim, não deu. E agora, né, falando de certa forma de todas as competições mundiais que ocorreram e já projetando a próxima. Enfim, galera, tivemos aí o Portinos campeão da Kings World Cup Clubes no México, né, em 2024, aí vencendo a G3X na final, o título de Ibai, enfim, título que a gente sentiu, né, porque a gente acreditava que a G3X poderia ser campeão, o Kelvin estava numa fase espetacular. Aí tivemos desse ano já a Kings World Cup Nations, né, a Copa do Mundo de Nações, na Itália, onde a equipe brasileira, né, a seleção brasileira acabou sendo campeã, dominando também de ponta a ponta a competição, aplicando goleadas em vários jogos, enfim, o Brasil foi campeão e agora tivemos a Kings World Cup Clubes novamente agora em Paris, né, Paris 2025, onde o Los Troncos foi campeão da competição. Então aí 2 títulos de clubes para os espanhóis, a única de nações que teve foi brasileira e agora, né, como todos já sabem, em 2026, em janeiro de 2026, terá a Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Seleções da Kings League no Brasil, né? Então jogaremos em casa, os atuais campeões jogarão em casa para defender esse título aí e tentar, obviamente, o bi mundial de seleções. Mas, galera, no mais era isso o vídeo. Realmente foi uma final assim que eu assisti, mas era muito, muito sem sal, sabe? Porque a gente estava muito, muito na expectativa de ter o brasileiro. Infelizmente não tivemos, né? Tivemos a chance de ter uma final brasileira, mas também não tivemos. Enfim, acho que foi meio sem sal, essa é a palavra. Obviamente pra gente aqui do Brasil, né? 2 times bons, Los Troncos e Portinos, para quem realmente gosta da Kings League, não só ver porque tem brasileiro e tudo mais. Eu realmente gosto, eu assisti, mas muitos eu vi, né, nos comentários, sem sal, se fosse Fluxo seria melhor, se fosse o G3, se fosse a Fúria daria mais trabalho, se fosse o Dendê daria mais trabalho, enfim, esses comentários, né? Mas claramente foi um jogão, né? 2 times muito fortes da Espanha, onde o Los Troncos, eu acho muito justo, tá? O Los Troncos ter sido campeão, porque eles mereciam demais. Mas, galera, é isso então. Agora tem boatos que terá um segundo split esse ano da Kings League Brasil, né? Quem sabe a gente espera. Eu também tava vendo alguns boatos de ter uma espécie de Champions League, né? Uma Eurocup aí.
na Kings World Cup Clubes, na Kings League, aí seria com as equipes da Europa, né? Enfim, são todas especulações, a gente vai esperar, agora estamos aí em julho, né? Vamos esperar aí para ver o que acontece. Se não, a competição, que certeza, né? De certeza o que nós temos é que em janeiro de 2026 terá a Kings World Cup Nations no Brasil, né? Aí, então, essa é o que temos certeza. Se terá um split agora aqui nesse intervalo de 6 meses até o final do ano da Kings League Brasil, não sabemos. Para mim seria muito interessante, né? Tivesse, eu gosto bastante para nós, né? Seria muito interessante porque realmente, galera, vai ficar um período muito grande, né? Sem jogos, né? Já ficar um mês aí, enfim, realmente é um tempo muito grande. Aí voltaria na Kings World Cup Nations. Fica meio, acho que um espaço entreaberto ali. Quem sabe eles realmente possam fazer isso aí pra gente acompanhar de novo mais uma Kings League Brasil, que realmente a primeira edição deixou boas impressões, né? Mas galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou da grande final, né, da Kings World Cup Nation, da Kings World Cup Clubes, exatamente, entre Los Troncos e Portinos. Se você tava torcendo por Los Troncos aí, comenta e eu vou nessa, beleza? Um grande abraço, valeu, falou e fui!